Fala pessoal, sou o Thiago Aguiar e você está no Aguiar Dev. Hoje vamos aprender como fazer sobrecarga de métodos. Antes de mais nada, se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Se você é novo no canal e gosta de podcast, eu também tenho um podcast. Confere lá o Aguiar Dev Talks. No nosso último programa falamos sobre as dificuldades de abrir uma empresa, os desafios, e para isso a gente convidou o Jean Andreata, um amigo meu de longa data aí, e ele compartilha um pouco da sua história, os prós, os contras de ser um empreendedor no Brasil e todos os desafios que ele encarou aí ao longo desses anos para construir a sua empresa. E por fim, siga o Aguiar Dev nas redes sociais, LinkedIn, Twitter e Instagram, sendo que no Instagram eu posto uma dica diferente todos os dias da semana. Então confere lá, se você gosta desse tipo de conteúdo no Instagram, tem lá também. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, aqui eu tenho duas classes que eu criei com algumas sobrecargas de métodos, num projeto aqui, um console, para mostrar para vocês alguns aspectos da sobrecarga e algumas boas práticas. Nesse primeiro aqui é a classe principal do console e do console application que eu criei, e aqui a gente tem essa primeira classe que eu criei, a convert to string. Como o nome já sugere, ela vai pegar alguns valores pré-determinados e converter. Repara que todos os três métodos que eu tenho se chamam get, mas eu estou passando tipos diferentes. Aqui eu passei um booleano, um número inteiro e um data, Vou fazer aqui o que ele imprime no nosso console com isso. Aqui, como vocês podem ver, isso aqui, claro, eu vou mostrar o programa lá na classe, mas é isso que sai no resultado. Só ilustrativo, tá? Esse exemplo, se vocês verem aqui, então, qual que é a ideia aqui? Se vocês colocarem eu fiz uma classe estática, tá? Mas não necessariamente precisa ser uma classe estática, isso funciona em qualquer uma. Então eu coloquei métodos com o mesmo nome e eles dariam um problema. Se por exemplo eu colocar aqui, por exemplo, o mesmo tipo, a mesma assinatura, 100% idêntica, ele dá problema. Então coloquei aqui três métodos diferentes, aliás, três métodos com os nomes iguais, porém com os tipos diferentes. E aí a implementação, como a formatação que eu fiz aqui na string, cada uma eu fiz do jeito que eu preferi aqui conforme o tipo. Então por isso sai essa impressão diferente no console. Essa é a primeira classe. A outra classe é essa aqui. Qual que é a ideia dessa classe aqui? Diferente da outra, eu tenho o mesmo nome, o mesmo tipo, porém as minhas sobrecargas, elas têm mais parâmetros do que a anterior. Se a gente olhar aqui, agora eu vou comentar as primeiras chamadas, vou comentar as segundas que eu já deixei aqui no esquema. Repara, a primeira eu passo, é a mesma classe, com o mesmo método, format, porém eu estou passando só um parâmetro. Aqui eu estou passando 2, na segunda 3 e na quarta 4. Vou mostrar para vocês como que isso é impresso aqui no console. Então aqui você pode ver onde eu passei o nome, imprimiu só o nome. Onde eu passei o número, ele adicionou o número e assim por diante. Fez a formatação conforme eu especifiquei dentro da classe. Se vocês olharem aqui, deixa eu ficar agora o console. Se vocês olharem, todas elas a mesma assinatura, com a diferença de que uma tem um parâmetro a mais do que a anterior. Então aqui essa tem uma, aqui recebe o nome da rua mais o número do endereço ali, tem duas. Só que tem um detalhe aqui, e isso que é uma boa prática de se fazer, que é o que? Repara que na verdade, até quando eu clico aqui em destaca, repara que dentro de cada método eu estou chamando sempre o método mais completo. Repara, quando eu clicar aqui nesse format, ele destaca todos os métodos chamados no anterior, é o format. Então, eu tenho uma verificação aqui, tá? Para ver se o parâmetro é nulo ou não. Então, eu concateno a informação que foi repassada. Então, o que acontece? Nos métodos que eu não vou usar, do método mais completo, mais extenso, eu passo nulo. E aí, aqui tem a minha verificação. E aí, então, ele decide o que ele concatena ou não. Então, pode ver, Aqui eu tenho o string, passei direto o string, o resto nulo. Aqui eu tenho, além da rua, do street, eu também tenho o number. Então eu passei aqui street e number, e o resto eu passei nulo. Então conforme eu fui aumentando as opções que eu tinha, eu fui repassando
mais informações para o método completo, né? E por fim, o completo é o original, que é o que está sendo chamado em todos os anteriores. Então essa é uma ressalva muito importante. E por que chamar, né, um método dentro do outro? Para que não fique parte do código vaze, não fique algo específico aqui, por exemplo. Quando eu faço a formatação informando 3 parâmetros, vai ter uma rotina que só acontece aqui nesse método. Então a ideia é que a gente centralize no método mais completo e faça de uma forma que você informando ou não todos, ele ainda tem um comportamento válido. Então você precisa tratar isso dentro do seu método mais completo. Outra coisa também muito importante é a ordem dos parâmetros. Por exemplo, no meu primeiro método, street é o primeiro parâmetro. No segundo, na minha segunda sobrecarga, street é o primeiro, number é o segundo. Se você inverter isso, isso é uma prática ruim. Tipo, na segunda sobrecarga, de repente, o number é o primeiro e o street é o último. Aí chega aqui no format, tem uma ordem totalmente diferente. Enfim, isso não é uma boa prática. O legal é que sempre se mantém a ordem da chamada anterior. Então, o primeiro é street. No segundo que eu vou adicionar o number, eu mantenho o primeiro sendo street. No terceiro método, que eu já tenho street e number, né, o street o primeiro, o number o segundo, o que eu vou adicionar vem por último, e assim sucessivamente. Isso é importante para facilitar a leitura e o entendimento do método. Eu vou deixar um link da Microsoft aqui na descrição do vídeo para vocês verem. Tem várias recomendações, algumas dessas que eu estou passando para vocês eu li lá nessa documentação, então dá uma lida. Eu vou deixar lá em português, eu vou deixar em português e inglês. Se vocês verem em português, algumas coisas podem não fazer sentido, então tenta ver no inglês e aí vocês façam a sua própria tradução, que aí faz mais sentido. Tem algumas coisinhas não ficaram muito legais. E só uma coisa interessante também, o próprio WriteLine aqui do console, que a gente usa muito, ele também tem várias sobrecargas. Na verdade, olha, ele tem 18 sobrecargas. Então, deixa eu tirar o mouse aqui, se vocês verem, ó, para cada um desses parâmetros, para cada uma dessas chamadas, ó, a que eu estou usando é a número 12. Eu posso receber um string, né, que é o retorno do meu format aqui. Mas olha quantas outras. Ele recebe um float, recebe um object, long, int, double, enfim, recebe vários tipos, né? Muito parecido com a mesma ideia que eu usei aqui, né? E aí você trata da forma, ele trata no caso, né, da forma que ele achar melhor. O link para esse projeto eu subi lá no GitHub do Aguiar Dev, vai estar na descrição também do vídeo, tá bom? Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá. Essa semana mesmo eu dei uma dica sobre sobrecarga de métodos, vou falar sobre escrita de métodos. Em breve também vou trazer um vídeo aqui pro canal, mas se você gosta desse tipo de conteúdo rapidinho, uma coisa mais direta ao ponto, me segue lá no Instagram também. O link da rede social vai estar aqui na descrição desse vídeo. E se você ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa sua dúvida aí nos comentários. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado se você veio até aqui e até a próxima.